Cara, por que que a gente reclama tanto? Qual foi a última vez que você reclamou? Pensa aí a última vez que você se queixou sobre trabalho, família, comida. O que mais que a gente costuma reclamar? Sobre a vida como um todo, né? O seu chefe, os seus filhos, o seu marido, sua esposa. Cara, tudo pra gente pode ser um motivo de reclamação. E eu não sei você, mas isso acaba afetando como vai o meu ânimo ao longo do dia, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo, principalmente com quem eu já tô reclamando, se for uma pessoa. E a Bíblia, ela aponta a murmuração como um bagulho muito preocupante. Em Êxodo, a gente vê o povo no deserto reclamando e reclamando, e isso vai para o texto de Números e de Levítico, a gente vê um pouco menos, mas em Deuteronômio isso ainda volta com força. É o povo no deserto. Sempre que eu penso em murmuração, eu penso no povo no deserto. Eu vejo alguém reclamando, eu falo, é mais um filho do povo no deserto. Então, o povo de Deus, desde a saída de Israel, até antes, na verdade, mas aquele período é marcado por reclamação. O que que é murmuração? Murmuração é a gente lamentar? Não. Lamento é diferente de murmuração. Você vai ver vários salmos lamentando, de pessoas que levam seus sentimentos de tristeza para Deus, sentimentos genuínos, sentimentos que angustiam aquela pessoa e ela coloca diante de Deus não como uma murmuração, mas como alguém que está se sentindo cansado, sobrecarregado e pede ajuda ao Senhor. A murmuração não é por aí. A murmuração, ela tem muito mais a ver com o nosso sentido de mérito. A gente sente que a gente merecia algo melhor, alguém melhor, uma comida melhor, sempre relacionado a era melhor quando eu tinha isso ou se eu tivesse aquilo, num sentido de, poxa, eu sou muito bom para essa situação ou para essas pessoas. Veja, tem mais a ver com o seu coração, em como você se vê diante das coisas, como você se coloca acima de pessoas, coisas ou circunstâncias. É em Êxodo 17 que eu começo a ver algumas coisas, de uma forma muito mais escancarada do povo de Deus. Então, lá no deserto, o povo sai do Egito e eles chegam no deserto e andam um período ali. E aí eles, com um tom muito sereno e tranquilo, perguntam para Moisés: Moisés, você trouxe a gente para o deserto para a gente morrer aqui? Por cá tava faltando lugar para enterrar a gente no Egito, por isso que você mandou a gente para cá. Veja o tom. Não é um tom amigável. Não é um tom de eu tenho sede, Moisés, ou alguém que ora ao Senhor e pede ajuda porque as coisas estão difíceis, mas um tom de rebeldia, um tom de que ultraje. Olha o que vocês estão fazendo comigo, um tom de uma reclamação totalmente desordenada. E no final das contas, eles não correm para Deus, mas perguntam: cadê o Deus que nos tirou de lá? Como se houvesse uma ausência, como se ele tivesse esquecido, como se ele fosse um Deus distante. Nós nos esquecemos de Deus durante a murmuração, diferente do lamento. Tá sacando que tem diferença? O que me surpreende também nesse cenário é que Moisés é muito paciente, tá? Ele ouve as queixas, ele ouve as reclamações, ora ao Senhor e resolve aquilo de acordo com a palavra de Deus. O povo pede água, o Senhor provê. O povo pede de maneira errada, mas ainda assim o Senhor entrega para eles aquilo que eles precisam. Até aquele sentido de orações, tem muita gente que coloca aí, né? Não, se você orar de uma forma certinha, você recebe as coisas de Deus. Nunca foi e nunca será. Não existe uma oração perfeita para que você receba. Mas ainda assim a gente precisa aprender a como falar com o Senhor, tá? Isso não é desculpa para você deixar de aprender a orar. Esse lugar que acontece esse episódio depois é chamado de Massá e Meribá, que tem a ver com contenda, com briga, com aquela também questão de provação. E aí no versículo 7 ele escreve assim, né? Está o Senhor no meio de nós ou não? Você tá vendo como é gritante aquela questão? A questão de que as pessoas acham que Deus não está vendo os problemas dela e que ela precisa se queixar e dar um jeito de colocar pra fora os sentimentos dela para como se o universo trouxesse alguma solução, porque o nosso Deus não está trazendo. Cara, é muito pesado. Então, é tão pesado essas coisas que a gente precisa começar a mudar essas circunstâncias, porque se a gente não mudar, a gente vai continuar caminhando e reclamando como um povo no deserto. Então eu vou dar 3 dicas rápidas para você tentar entender como melhorar a sua forma de lidar com os problemas e fugir dessa murmuração, beleza? Acho que uma das coisas que é importante é a gente entender para quem que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E por mais que a gente trabalhe para ganhar dinheiro, por mais que a gente trabalhe para ajudar a nossa família, por mais que a gente faça coisas nas nossas casas para nossa família, para nós mesmos, em última instância, e deveria na verdade ser em primeiro lugar, essas coisas deveriam ser feitas para Deus. É o que diz
Colossenses 3:23, nós fazemos as coisas como para o Senhor. E isso muda as coisas, porque se eu sirvo ao próximo, eu vejo defeitos no próximo, eu vejo motivos para não fazer, eu vejo motivos para deixar de fazer, mas quando eu faço para o Senhor, eu já não encontro motivos para deixar de fazer. Eu não encontro defeitos, eu não encontro problemas, eu só encontro motivos para servir e louvar. Quando você olha de forma correta para o Senhor, esse é o sentido claro que você vai encontrar para o seu serviço. Eu preciso servir, porque o Senhor me ama, porque Ele me serviu de forma incrível. João 3,16 grita, porque Ele entregou o seu Filho por nós. 1 Pedro 4,9, sejam hospitaleiros sem murmuração. Então, sabe quando você está servindo a sua casa, sendo hospitaleiro, cuidando das pessoas que estão chegando na sua casa, seja as pessoas da sua casa, seja o visitante, que às vezes a gente nem queria tanto que viesse, mas veio, faça isso sem murmuração. E isso pode ser um pouco difícil. E eu acho que a gente às vezes reclama muito da nossa casa. Então, meu segundo aspecto é mudar o como a gente lida com essas coisas. A gente pode se queixar dos mesmos problemas, a gente pode pedir ajuda sobre as mesmas coisas de forma diferente. Você pode sair gritando pela casa, pô, mas ninguém me ajuda, pô, mas nada nessa casa, tudo nessa casa sou eu, todas essas coisas são um problema pra mim, ninguém faz nada, é só eu nessa casa. Veja, você pode pedir pra sentar com as pessoas na sua casa e resolver. Só que a gente não tá disposto a conversar com as pessoas. A gente só quer soltar todas as verdades que estão nos nossos corações sem amor. E quando as coisas são feitas sem amor, a gente tá fazendo tudo à toa. Se todas essas coisas que eu estou fazendo é sem amor, não existe nenhuma utilidade. Então, até o grande serviço que você está prestando para sua família, para os seus amigos, para sua igreja, sem amor, não faz sentido. Então, no final das contas, você precisa mudar o como você fala para expressar o amor que você deveria estar expressando. Porque senão, tudo está sendo feito de forma vazia. Veja, eu acho que nesse sentido de amar e servir com amor é onde a gente consegue fazer diferença. Pessoas fazem coisas como a gente faz o tempo inteiro. Como a gente faz essas coisas para a glória de Deus? Como a gente faz essas coisas de uma forma cristã genuína? Eu acho que isso tem uma questão muito importante. Porque as pessoas podem fazer, mas elas podem fazer reclamando. E ninguém gosta de pessoas que reclamam. Ninguém gosta de estar perto de pessoas que reclamam. E como a gente vai pregar esse evangelho? Como a gente vai falar sobre Deus? Como a gente vai anunciar as boas novas, sendo que na nossa boca só tem reclamação? Se no nosso coração só existe dureza e na nossa boca só existe reclamação. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E se a gente não prestar atenção no que a gente está falando, no que o nosso coração está alimentando, a gente vai continuar caminhando em reclamações. Então, minha terceira dica para você é: veja o que está no centro do seu coração. Eu sei que é algo muito difícil de a gente analisar, mas você pode analisar o quanto você reclama, ou o quanto a sua cabeça fica se queixando das questões que você está vivendo o tempo inteiro. E como isso, na verdade, vai te arrastando num loop e que você vai odiando as circunstâncias, vai odiando os problemas, vai odiando as pessoas e as coisas, e como isso só vai te gerando mais angústia e mais problema, e como nada disso te resolve. Isso só pesa o seu coração nas lutas e faz querer você jogar tudo pro alto. Então, analisa essas suas ações e depois filtre todas essas coisas pensando: será que isso de alguma forma serve ao Senhor ou só está sendo um combustível para eu desistir das coisas ao meu redor? Henrique, mas e quando as coisas são realmente ruins? Quando os problemas são reais? Eu não tenho espaço para reclamar? Claro que tem. A gente vive num mundo injusto. Você vai passar por problemas e vai querer se queixar. É a coisa mais comum. A gente vive num mundo completamente injusto. A exceção é quando as coisas caminham bem e as coisas são julgadas de uma forma aparentemente justas. Mas a gente vai passar por problemas e por circunstâncias injustas. E aí? Aí, meu querido, aí você pode tentar correr atrás das justiças desse mundo, que podem ser falhas e podem não satisfazer o seu coração. Então, em último lugar, eu acho que você deve levar ao Senhor as suas dores. Então, meu amigo, você pode, em primeiro lugar, colocar diante de Deus as injustiças que você sofre. Você vai ver N salmos na Bíblia que mostram a quantidade de momentos em que o salmista e pessoas passaram por lutas e dores, que se sentiam injustiçados e corriam para o Senhor, pois eles sabiam que o Senhor é o justo juiz que atende ao necessitado. Veja a diferença do correr de Deus para o correr para Deus.
Então, quando você passa por circunstâncias que realmente são injustas e não são as circunstâncias do dia a dia que estão moldando você, que você simplesmente encarou como um problema, cara, aí você leva ao Senhor e pede para que Ele faça a vontade dele sobre a sua vida e sobre as circunstâncias, para que Ele seja justo sobre essas coisas. Mas saiba, nesse mundo reina a injustiça. Na eternidade, o Senhor julgará tudo conforme a verdadeira justiça. Então eu queria te convidar a não ficar alimentando essas coisas que você tem no coração, a não permanecer olhando para as circunstâncias e reclamando, olhando para as circunstâncias e reclamando. Às vezes você não fala, mas ainda assim, dentro do seu coração você faz tudo pesado, você faz tudo reclamando internamente, você não fala para ninguém, mas no seu coração continua pesado e se arrastando meio a essas circunstâncias. Eu queria te convidar a mudar a forma como você enxerga esses problemas, a colocar o Senhor no centro e não mais você. Eu não mereço essa família por Senhor, o que o Senhor tem para mim nessa família. Como eu posso abençoar a minha família, como eu posso abençoar a minha família com as coisas que eu faço. Me ajuda a ver as bênçãos que eu realizo com as minhas mãos para essa família. Me ajuda a saber que eu não sou o centro de todas essas coisas, mas que o Senhor pode e deve ser servido com as coisas que eu faço. Dentro da minha casa, fora da minha casa, com o meu chefe, com os meus subordinados, que em todas as coisas eu possa servir ao Senhor apesar de mim e apesar das pessoas que estão ali. Elas não merecem o meu serviço. Elas não merecem o serviço do Senhor como eu não mereço absolutamente nada do que eu tenho. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem derramado graça sobre nós. Obrigado porque eu tenho a oportunidade de servir, mesmo quando eu não sirvo nem para servir. Então, toma aí esse paradoxo para você. A gente não serve para servir, mas somos chamados para ser servos. Que o Senhor nos ajude a ser servos que não reclamam, a deixar de ser igual o povo no deserto que anda reclamando o tempo inteiro, mas que a gente aprenda a viver satisfeito, a viver contente, a viver de uma forma grata ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. E Deus abençoe. E se você quiser um pouco mais desse conteúdo aqui ou tiver alguma ideia de conteúdo, deixa aqui embaixo. Vai ser um prazer saber o que vocês querem ouvir nesse canal. Deus abençoe.